Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre a indexação de uma tupla. Então, gente, a indexação de uma tupla funciona semelhante à indexação de uma lista, isto é, cada elemento da tupla é associado a um índice numérico. O índice é utilizado para acessar elementos individuais da tupla. O primeiro elemento da tupla tem índice 0, o segundo índice 1 e assim por diante. Aqui, basicamente, é o que a gente fez em lista, como eu falei. Com uma diferença que aqui eu só posso acessar o elemento. Lá em listas eu podia acessar um elemento, podia modificar, né, atualizando ele, podia inclusive remover ele. Aqui tudo, como nós vimos no vídeo passado, né, são estruturas onde os elementos ficam fixos nela. A gente não pode alterar, tá certo? Quanto à indexação, que é o tema, né, desse vídeo, a gente vai perceber que é muito parecido mesmo com o que a gente fez em lista. Então eu vou passando, né, mais rapidamente, mas aí fica sempre aquelas considerações, né? Você tem aqui um ambiente interativo, então você pode fazer modificações, né? Você pode trocar os valores que eu estou dando como entrada aqui para ver o que acontece, tá certo? Eu digo sempre que em computação você aprende muito mais quando você erra alguma coisa do que quando você acerta. Porque normalmente quando você acerta é que você copiou um pedaço de código que funcionou, né? Mas normalmente a gente sabe que não ocorre assim, né? A gente copia lá um pedaço de código, joga dentro de outro, né? Porque a programação hoje em dia é feita assim, copiando pedaços de código, né? Juntando para tentar fazer o código que a gente precisa. E aí, às vezes, essa junção não dá certo. A gente tem que entender esse funcionamento para a gente poder, né, tá prosseguindo. Então, gente, olha, aqui eu tenho uma tupla formada pelas notas 9.5, 8.7, 9, 8.0, 8.1, 8.5, que são o quê? Variáveis, não, né? Dados do tipo que? Float, tá certo? Perceba que é uma tupla, ó, temos aqui ao redor dela o quê? Parênteses ao invés de colchetes, como a gente utilizava lá em listas. Aqui embaixo eu botei as posições, tá certo? A indexação, né? Nós temos aqui 6 dados internos a essa tupla, né? A indexação começando de 0, né? O primeiro aqui é 0 e o último aqui é o quê? Indexação 5, né? Porque eu estou começando de 0. Então, eu posso, no caso de uma tupla, primeiro, antes de tudo, vamos executar aqui, nossa tupla foi gerada. Então, primeiro, eu posso imprimir um elemento particular de uma tupla, de uma posição específica. Por exemplo, eu posso imprimir o elemento de indexação 2, né, que vai ser a terceira posição, né, começando de 1, só que esquece a palavra posição, que isso pode te confundir um pouco. Então, a indexação aqui 2, eu espero imprimir o quê? Esse 9 aqui. Ó. Então, executando aqui, deu 9. Eu posso imprimir a partir do 2, né, ou seja, do elemento de indexação 2. Tá aqui, ó, a partir desse 9, ó, foi 9, 8.0, 8.1, 8.5. 9, 8.0, 8.1, 8.5. Eu posso imprimir os N elementos da tupla que começando, né, até o 2, só que nesse caso aqui, observe, eu imprimi a partir do 2. Aqui eu posso imprimir até o elemento de indexação 2 sem contar ele, se eu não me engano. Né? Ele vai ser descartado. Ó. Então, imprimiu esse e esse. Então, nesse caso aqui, quando você imprime até o indivíduo, ele não conta. É mais ou menos, né, como a função range, né, que a gente tem lá quando a gente quer imprimir os 10 valores. A gente bota lá range 1, 11. Esse último cara, normalmente ele não é contado. Tá certo? A gente também pode usar a indexação inversa. Quer dizer, imprimir os elementos considerando o do último para o primeiro. Nesse caso, a gente vai utilizar números negativos. Porém, a indexação negativa ou inversa, né, ela funciona a partir de -1. Isso quer dizer que nesta tupla aqui, né, esse elemento tem indexação -1, esse tem indexação -2, esse tem indexação -3 e por aí vai. Até o último vai ter indexação -6, né? Afinal, são 6 elementos. Então, se eu botar aqui -1, o que vai significar? Imprimir o quê? O último elemento, 8.5. Se eu botasse aqui -2, por exemplo, 8.1, ó, tá aqui, como eu falei, tá certo? A gente também pode imprimir, né, considerando essa ordem reversa, só que até chegar no elemento, porque percebe quando eu utilizo a ordem normal, quer dizer, eu coloco aqui, ó, -3, o que acontece, ó? Vamos lá, ó, 8, 8.1, 8.5. Que números são esses, ó? 8, 8.1, 8.5. Então, nesse caso aqui, quando eu boto -3, eu estou imprimindo os 3 últimos elementos. Tá certo? Olhando, né, a ordem reversa. Por isso que eu imprimo os 3 últimos. Se eu botar -2, aí é a mesma ideia do anterior. Eu vou inverter. Ao invés de eu imprimir os 3 últimos, eu vou desconsiderar esses aqui, ó, os 2 últimos. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, 9.5, 8.7, 9
8.0. Então, o que acontece? Ó? Vamos voltar aqui. Ó. 9.5, 8.7, 9, 8.0. Então, ele desconsiderou o quê? Os dois últimos. Tá certo? Então, fique atento aí. É importante que você ir modificando os valores para você entender direitinho o funcionamento. Por quê? Isso aqui pode acarretar erros muito sérios em seu código, né? Às vezes você tem lá uma certa indexação e você errar por você sabe que vai ter um cálculo ali que não vai condizer com o valor exato, né? Então, muito cuidado aí até onde, né? De onde para onde você vai estar considerando, tá certo? Nós podemos também estar utilizando a notação semelhante ao que a gente fez lá em listas, né? Imprimindo de um certo valor até outro. Então, quando eu boto aqui de 1 até 5, então eu vou imprimir o elemento de indexação 1 até o elemento de indexação quê? 4. Esse 5 aqui, se eu não me engano, ele não entra. Certo? Então, ó, indexação 1 é quem? 8.7, tá certo? Indexação 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, ó, ele desconsidera esse último. Isso é muito importante. Certo? E aí também posso fazer em ordem reversa. Né? Se eu botar aqui menos 1 a menos 4 e imprimir, ó, o que vai dar? Menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, o último aqui, ó, que seria o menos 4, ele também desconsiderou. Vamos voltar aqui. Ó. Quer dizer, deixa eu ver, menos 1 a menos 4. Ah, não, o contrário. Ele imprimiu do menos 4 até o coisa. Ele desconsiderou o último, na verdade. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ele imprimiu menos 4, menos 3 e o menos 2. Então, quem desconsiderou foi o menos 1. Você não precisa decorar essas coisas com detalhes. Sempre que você precisar, você vai ter esse material aqui que você baixou, você vem aqui e consulta, gente. Não sei se você já percebeu, mas tem aqui 1 bilhão de funções, né? Você não vai conseguir decorar todas. Então, se você esqueceu alguma delas, não tem problema. Você só tem que ter a noção que existe uma função que, por exemplo, numa tupla, numa lista, né, ela imprime de um certo ponto até outro certo ponto, ou imprime a partir de um valor, ou até um valor, né, lá dentro, né, até uma certa indexação. Então, você tendo essa noção, quando você precisar, você volta aqui, tá certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente pode também estar falando da subindexação, inteiramente análogo ao que a gente fez lá em listas, tá certo? Ou seja, o que é subindexação? A gente vai perceber que uma tupla ela pode armazenar elementos internos que não são necessariamente um string ou um valor numérico, como a gente vem trabalhando. Ela pode ser o quê? Mista. A gente, inclusive, viu uma tupla mista aqui na primeira aula. Ó. Essa aqui, ó, ela tem variáveis de todos os tipos. Né? Interno a ela tem string, tem número inteiro, tem listas que contêm números inteiros, tem outra tupla que contém um inteiro, um string. Né? Então, assim, eu posso, por exemplo, acessar internamente esse cara aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Aí, da mesma forma. Então, aqui tem alguns exemplos. Né? Eu botei aqui mix, né? E eu botei aqui vários casos. Tá certo? Então, observe, se eu botar mix 0, o que acontece? Eu vou acessar provavelmente o primeiro elemento da minha tupla, que é casa. Né? Essa string aqui. Se eu botar 0,2, então eu estou acessando casa, eu vou entrar interno a esse elemento, como ele é um string, ó, indexação 0, 1 e 2. Deve imprimir o quê? A letra S. Certo? Aqui, mix 3. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Então, eu vou acessar essa tupla. E assim vai, certo? Então, essencialmente é como eu falei lá em listas. Eu peço que você assista lá, né? Porque lá você tem mais funcionalidades. Quando você vir para cá, a mudança vai ser o quê? Que você vai ter um objeto mais rígido, certo? Então, de fato, até o terceiro aqui, ó, imprimiu essa tupla. Aí aqui eu tenho 3,1, então, ou 3,0, né? Então, quando eu boto 3,0, eu vou imprimir esse cara aqui, mais o elemento da posição 0 dele, ó, deu menos 1. 3,1, o elemento da posição 2, ó, a string 3 aqui, né? Se eu boto aqui 3,2, o elemento da posição 0, 1, 2, ó, essa lista aqui, ó. Se eu boto, por exemplo, 3, 2, 0, então eu vou adentrar nessa lista e imprimir o cara da posição 0, 39. Se eu boto 3, 2, 1, eu vou adentrar a esta lista e imprimir o elemento da posição 1, né? Indexação 0, indexação 1. E se eu boto 3, 2, 1, 2, eu vou entrar dentro deste objeto aqui, tá certo? E vou imprimir o quê? Sua letra da indexação 2. Né? Então, indexação 0, 1, 2, que é a letra O. Né? Então, entenda bem isso, certo? Eu sei que pode parecer confuso no começo, mas assim que você tiver um exemplo que você precisar usar, você vai se lembrar disso aqui. Aí vai ficar mais fácil você entender que você vai ter uma motivação para estar entendendo isso, certo? E aí a gente pode consultar os tipos de elementos internos. Porque no vídeo passado a gente aprendeu a consultar o tipo de um objeto considerando o objeto mais externo, né? Aqui as tuplas aqui eram o quê? Disciplina, notas e mix. Então todas as três foram tuplas, né? Como a gente afirmou.
Por outro lado, eu posso pensar assim, poxa, aquele elemento interno daquela tupla é o quê? É um string, é um número inteiro, é uma lista. E isso é importante, gente, porque quando a gente está trabalhando com dados, às vezes a gente tem lá listas ou tuplas de dados, onde os elementos internos são certos tipos que a gente, ao fazer o código, pode estar considerando outros e aí vai dar um erro. Ele fala, olha, eu não posso ler aquele dado porque aquele dado é um string. E aqui você está botando uma função para ler, que vai ler um inteiro, que vai trabalhar com inteiro e lá tem um string. Então é importante você conseguir acessar, por quê? Os dados, gente, eles normalmente ficam escondidos, né? Ou eles são muitos, de modo que é inviável você toda hora precisar consultar o tipo de um dado, você ir lá e olhar o dado tal, de indexação tal é o quê? Você tem que abrir, imagine você ter um banco de dados com 1 trilhão de dados lá. Então, o ideal é o quê? Você fazer essa consulta, o quê? Dando códigos aqui e vendo aqui a saída, certo? Então, eu peguei os objetos, né, alguns deles impressos aqui, né, e consultei o tipo, tá certo? Por exemplo, mix 3, né, 0, 1, 2, 3, ó, é uma tupla, né? Esse mix 3, 0, ó, 3, 0, então 3, 0, ó, 3 é esse, né? 0 menos 1 é o que? Um inteiro, ó. E aí por aí vai, tá certo? Aí você vai fazendo seus, né, próprios testes, vai trocando outras posições, vai tentando consultar outros elementos, veja aí, né, vá manipulando, entendendo como funciona, certo? Eu sempre digo que programação não tem jeito, né? A gente tem que ir mexendo em problemas feitos para a gente ir entendendo o processo ali, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado. Muito obrigado, até a próxima.